Boa tarde, pessoal. Começa o primeiro desafio, que é o quê? Ajustar a voz, isso, né? Para não ficar gritando. Enfim, espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu já vi um dedinho ali levantado, quer dizer que está me ouvindo bem. Pessoal, antes de tudo, boa tarde. Eu sou o Ale Lima, gerente de sustentabilidade do iFood. Me procurem lá, Alexandre Teixeira no LinkedIn. Me adicionem, falem se foi boa ou não a palestra, deem feedbacks, é muito importante para a gente isso. Vou falar um pouquinho hoje sobre como a gente está fazendo uma jornada de descarbonização do delivery do iFood. Vou contar um pouquinho, na verdade, 3 etapas, né? Vou contar um pouquinho sobre como a jornada de geração de renda, né, que é o tema dessa nossa trilha, se encaixa com essa agenda. É muito importante a gente falar disso porque, normalmente, até o rapaz aqui da Coca falou, a jornada de ESG muitas vezes é uma jornada que não está muito conectada com uma jornada de geração de renda, de soluções práticas, de indicadores. Então a gente vai trazer um case que vai falar exatamente sobre isso. Eu vou contar depois um pouquinho sobre o iFood, alguns números, um pouco do nosso compromisso público em sustentabilidade, até para a gente entender de onde partimos, né, quem somos. E aí depois eu vou fazer um mergulho sobre essa jornada de descarbonização do delivery, dando um foco na nossa jornada da moto elétrica, que é onde a gente vai construir o nosso case aqui sobre como a gente está gerando competitividade para isso. Bom, tá aí o primeiro desafio, né? Aumento de renda, competitividade de ESG, como tudo isso se conecta? Talvez essa seja uma das grandes discussões e desafios para a gente, que é da área de sustentabilidade, área de ESG, né? Como é que a gente gera receita, como a gente gera competitividade para os nossos negócios com uma agenda de ESG? Acho que aí, sem dúvida, está o nosso grande diferencial, e isso tudo basicamente se conecta no iFood da seguinte forma. A nossa jornada de ESG, né, vou falar um pouco mais dela, né, baseada em ações de meio ambiente, de educação e de inclusão. A gente está gerando renda, além do nosso modelo atual de trabalho e de geração de renda dos entregadores, através do delivery tradicional, por meio da moto elétrica. E é aí que a gente se conecta com uma agenda de ESG, né, com uma agenda de redução de emissões de carbono. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Falando aqui rapidamente pode parecer um pouco fácil, né? Simples demais, mas tem um pulo do gato interessante da gente contar, que eu queria falar rapidamente desse livro do Bill Gates e de um conceito que ele usa nesse livro que chama-se Prêmio Verde. Eu vou trazer o próprio Bill Gates para explicar, melhor do que eu, num vídeo curtinho aí de 1 minuto e 50, para poder falar um pouco sobre o que é esse Prêmio Verde. Aí vocês vão entender um pouco do que a gente está falando. Pessoal, pode soltar aí, por favor. Activities generate greenhouse gases, generating electricity, transportation, growing food, heating buildings, and making materials like steel and cement. If our goal was simply to emit 10% less greenhouse gas, you can imagine trying to limit those activities. But because we need to get to zero emissions by 2050, we have to come up with an alternate way which isn't too much more expensive to perform those same activities without emitting any greenhouse gases. We can compare the cost per unit of the current way of doing it to the approach that creates no emissions. So the actual extra cost, which we call the green premium for things like green jet fuel, is very high. Jet fuel is a good example because there's a significant premium. In the United States, a gallon of jet fuel averages about $2.20. One way to go green is instead of taking that oil out of the ground that has carbon from millions of years ago coming up into the atmosphere, we can take the oil by generating it from plant material or bio-waste or even algae. Biofuels cost $5.35 per gallon, so that's quite a premium, $5.35 versus $2.20, so a $3.15 premium, more than double the typical price. The green premium is a tool that gives us a way of looking at how far away we are from making it easy, and where this green premium is the highest. That's where we need to put resources behind solving that particular area. We need a lot of research and development, a lot of innovative companies to help us get the green premium down. And if you can get it down close to zero, yes, that will get us to this 2050 goal of zero emissions. Obrigado, pessoal da técnica, pelo vídeo. Pessoal, esse vídeo, 2 minutos ali é um limite, né, para apresentação, mas ele representa bem esse nosso desafio com o projeto das motos elétricas, que é como a gente consegue atingir e como a gente chegou nesse prêmio verde, né, que é essa diferença de preço de uma solução mais sustentável perante uma solução menos sustentável. Eu vou contar um pouquinho dessa jornada daqui uns 15, 20 minutos, mas eu vou contar um pouquinho antes sobre nós, né, sobre
antes de contar esse case, falar um pouco sobre o que somos, né, iFood, o que é e o que a gente está fazendo nessa área de sustentabilidade. Bom, para começar, iFood, né, iFood é uma empresa de tecnologia brasileira, uma das maiores empresas de tecnologia brasileira, referência de delivery de comida e de mercado, uma empresa que ela começou, na verdade, lá em 2011, com o nome de Disque Cook, né, o Disque Cook, na verdade, era uma empresa do interior de São Paulo, de Jundiaí, era uma grande central telefônica, né, as pessoas ligavam para lá e faziam seu pedido de comida, e aí tinha uma pessoa que fazia intermediação com restaurantes, era uma confusão só, mas em 2015 a gente, enfim, foi crescendo, conseguiu chegar no primeiro milhão de pedidos, fomos comprados por uma empresa chamada Movile, né, que é uma investidora de empresas de tecnologia, e se tornou o que é atualmente uma super empresa de delivery, não só de comida, mas de mercados. É basicamente uma empresa genuinamente brasileira, como eu falei, que conecta a tecnologia para clientes, restaurantes, mercados e entregadores para fazer uma operação de delivery funcionar. Nosso sonho grande, chegar em 2030 e sermos uma empresa de 100 bilhões de dólares. Obviamente isso não vai acontecer se a gente ser só uma empresa de delivery. E a gente anotou isso já faz um tempo. Então hoje, basicamente, o nosso negócio ele é desenvolvido em 4 verticais, né, em 4 business units, que a gente diz basicamente que são essas. A primeira é food delivery. É basicamente o que a gente sabe fazer já faz há um tempo e que a gente vem melhorando a cada dia. É um mercado que a gente estima aí na faixa de 220 bilhões de dólares, e é onde hoje o modelo de negócio atua, e que talvez vocês conheçam o iFood mais tradicionalmente, né, o modelo de entrega de restaurantes. 80% do nosso negócio ainda está baseado em food delivery. Para mercado, é um mercado que a gente estima de ser de 580 bilhões de dólares, um mercado muito grande, que o iFood já vinha atuando na pandemia, mas depois que a pandemia esse negócio de mercado cresceu, bombou, a gente passou a operar num outro modelo que é de ultra conveniência, né, um modelo de entregas rápidas. Aqui ainda é 7% só do nosso negócio. Uma terceira negócio é a BU de fintech, né, que é como a gente leva soluções de crédito de negócios para restaurantes, entregadores. Aqui a gente tem 2 pontos bem legais de serem destacados, né, o Banco do Restaurante, que é um modelo de financiamento, antecipação de recebíveis para restaurantes, e o iFood Benefícios. Eu não sei se vocês aqui trabalham em alguma empresa que já aderiu ao iFood Benefícios. Esse é um modelo bem inovador para o modelo de benefícios hoje do Brasil, né, que é um modelo bastante centralizado em poucas empresas, e que o iFood vem trabalhando para disruptar um pouco esse mercado, fazendo bastante a iniciativa de forma híbrida entre vale refeição, vale alimentação, você utilizar o seu benefício no físico, no virtual e tudo mais. E uma quarta business unit é a de logística, né? O que a gente chama de logística as a service, que é você poder enxergar o iFood como uma plataforma que entrega muito além de comida, como por exemplo Boticário, Natura, que já tem operações importantes de entrega, mas que dependem ainda muito do físico, e eles começarem a enxergar o iFood como uma operação que possa garantir modelo de entrega, de retornar produtos caso tenha problema. Então, basicamente, esse é o nosso negócio e de como a gente está construído. Hoje, logística as a service ainda é bem baixinho, fintech é muito pequeno, mas tem um potencial super grande de crescer. Então a gente parte daqui. Esse é o nosso modelo de negócio onde a gente atua. Esses são alguns dos big numbers com slide bem desformatado de animação, mas que vocês podem ver de como a gente está atualmente de grandes informações, de grandes números, né? A gente hoje faz 62 milhões de pedidos por mês, restaurante, mercados, mais de 270 mil restaurantes na plataforma, mais de 5 mil mercados. A gente está em mais de 1.200 cidades do Brasil inteiro, em todos os estados. Somos mais de 4 mil funcionários, mais de 200 mil entregadores cadastrados na plataforma. Lembrando, né, que são aqueles entregadores que a gente chama de nuvem, né, os autônomos, não aqueles que são ligados ao próprio restaurante. São mais de 40 milhões de usuários que utilizam o iFood diariamente, ao menos uma vez por mês. E, segundo uma pesquisa que a gente fez com a FIP, esqueci até de pôr a legenda ali, a gente só em 2020 gerou, né, circulou mais de 31 bilhões de reais por meio de pessoas fazendo pedido, iFood pagando restaurantes, pagando entregadores, enfim, todo esse modelo que eu acabei de mostrar no outro slide. Então esse é basicamente o nosso modelo de negócio. E aí eu vou contar um pouco sobre história, assim, rapidamente, 3 anos de história, para a gente começar a chegar um pouco na nossa agenda de SG. Bom, eu estou no iFood há mais ou menos 3 anos e meio, eu comecei a abrir essa área, felizmente, hoje o time cresceu para todos os lados, felizmente, mas basicamente lá no comecinho de março de 2019 a março de 2020, errei ali, não é 2021, é 2020, a gente teve um primeiro ano, na verdade, de construção de uma agenda de sustentabilidade, era aquela área que estava caçando o que fazer, literalmente, né? Então, conversava com muitas áreas, começava a construir pequenos projetos, ali tem exemplos das coisas pequenas que a gente fazia, gestão de resíduos do escritório, redução de plástico do escritório, mas por mais que fossem menores essas iniciativas, elas estavam apontando para a empresa e para as lideranças onde a gente queria chegar. E aí a gente fez muito alinhamento, muito entendimento de onde a gente queria chegar.
ninguém esperava, chegou a pandemia em março de 2020 e aí deu aquela bagunçada no nosso negócio, em algum sentido bom para o nosso negócio, né, em que foi de março de 20 até março de 21, que foi a pandemia e de como o iFood teve que se reinventar como várias outras empresas no mundo a operar nesse modelo. Então, o delivery passa a ser o centro das atenções em muitos negócios e no mundo, e isso faz com que a agenda de responsabilidade socioambiental da empresa seja empurrada literalmente, né, então não bastava só falar de delivery, né, a gente tinha que falar também sobre como a empresa teria e deveria ter responsabilidades para além do delivery, né? Responsabilidade com entregadores, restaurantes, agenda social e ambiental. Obviamente, todo mundo repriorizou 1001 atividades, mas foi um momento importante da gente conseguir um alinhamento com a alta liderança sobre onde a gente queria chegar sobre ESG. E aqui é legal contar rapidamente a história, porque essa é uma pergunta que todo mundo faz muito para a gente, né? Como vocês aliam ESG, sustentabilidade, ao negócio? Isso acontece em vários momentos, é difícil, obviamente, contar, mas um momento específico que a gente viveu disso foi em novembro de 2020, que a gente tirou ali uma semana para fazer um deep dive com grandes lideranças, CEO, vice-presidentes, para que a gente pudesse, com o apoio de uma consultoria, inclusive chamar mesa, se vocês quiserem, é um modelo bem legal de trabalho deles e delas, de poder fazer um entendimento com essas lideranças de onde a gente queria chegar, quais eram as agendas do time de restaurantes, de logística, como aquilo impactava e seria impactado por uma nova agenda que a gente estava começando a construir, que era a agenda de ESG. Enfim, a gente vive isso, e aí o terceiro ciclo, ele começa em março de 21, que é quando a gente lança os compromissos públicos do iFood, eu, no caso, como responsável pelo de meio ambiente, e tem um outro ligado à educação, que é em março de 21. Aí a gente, de fato, coloca a agenda de ESG e de sustentabilidade na agenda de campanha publicitária da empresa, a agenda estratégica. Isso aqui daria pelo menos uns 40 minutos discutindo como isso acontece na prática, né? Como isso acontece nos grandes planejamentos estratégicos da empresa, como isso acontece na cultura do dia a dia da empresa, mas ali a gente, para resumir aqui toda essa história, a gente entra de fato na agenda corporativa da empresa e uma agenda, inclusive, que é a agenda estratégica, e grandes projetos começam a sair do papel, como o caso da moto elétrica, que eu vou falar, embalagens sustentáveis, compensação de CO2. Tá aí o Fabrício, o CEO, falando lá na CNN, foi o nosso grande ápice. Uau, que legal! Eu brinco que eu comecei numa empresa que não tinha nem PowerPoint desse assunto, a gente conseguiu levar esse assunto até para a CNN. E a gente chega nisso em março de 2020. Eu vou passar muito rápido aqui, mas só para vocês terem a visão de que hoje a gente tem três. Eu costumo dizer que o ESG do iFood significa EMI lá dentro: educação, meio ambiente e inclusão. Educação é foco em tecnologia para grupos minorizados. Meio ambiente, o nosso foco é em zerar toda a poluição plástica, especialmente em CO2 e plástico no delivery. E o iFood inclui, né, o de inclusão, ele é muito focado em demografia e presença de grupos minorizados na liderança, especialmente mulheres e profissionais negros e negras. Então esse é o grande resumão. Esses são os nossos compromissos de como a gente vai chegar lá até 2025, né? Então ali a gente vai falar um pouquinho muito sobre aquela primeira linha ali, né? De como a gente vai se tornar neutro em emissão de CO2 até 2025 e chegar em 50% das entregas limpas até lá, até 2025. E aí tem outras agendas, como eu falei, acabar com a poluição plástica no delivery, formar e empregar pessoas em tecnologia, aumentar a demografia e presença de grupos minorizados na liderança, que é o iFood inclui. Então, só para vocês terem uma ideia de onde a gente parte, né? Esse aqui é a grande visão tática de como o iFood Regenera acontece. Hoje o nosso foco não é falar do lado de cá, né, do plástico, mas muito sobre aquela iniciativa ali, ó, de redução. Hoje a estratégia de CO2, falando aqui 30 segundos sobre como ela está construída, ela tem um foco em neutralizar todas as emissões das entregas. Então, desde o ano passado a gente criou aquele slogan, né? Seu pedido chegou, a gente já compensou. A gente faz a neutralização de todas as entregas do delivery de comida, de mercado. Então, as entregas já saem neutras em carbono, só que, para quem é da área sabe muito bem que não basta só neutralizar, você tem que reduzir as suas emissões, por isso que a gente tem um foco muito grande em como a gente encontra soluções de modais limpos, bike elétrica, moto elétrica, patinete, robô, drone. Então, é uma agenda que mistura muito inovação com desenvolvimento escaláveis de solução. E, por fim, uma agenda que fala de preservação e aumento de áreas verdes futuras, que é a frente de regeneração, parceria que a gente tem com a SOS e com outras organizações por meio de doação, que é possível fazer no aplicativo. Mas o nosso foco, como eu falei, é contar um pouco do case, de como a gente alia geração de renda com soluções de ESG. Bom, então vou trazer aqui dois cases que a gente vem focando em redução de emissões e conseguindo trazer ganhos para os entregadores. Primeiro eu vou falar do iFood Pedal. O iFood Pedal ele é o nosso principal projeto que fala de estímulo a bikes e bikes elétricas no delivery.
Ele é um projeto feito em parceria com a Tembici. A Tembici é uma empresa de compartilhamento de bicicletas que tem em várias capitais, né, em São Paulo e várias outras. E nesses últimos anos a gente vem construindo soluções com eles para aumentar a oferta e reduzir preço de aluguel. Basicamente, é um projeto que ele é baseado em 4 grandes pilares, né? O primeiro, estímulo às bikes tradicionais e bikes elétricas, pontos de descanso para entregadores, valorização da ciclologística, então aqui é uma agenda muito de políticas públicas, e conscientização e segurança do uso de bikes, especialmente bike elétrica, que é uma modalidade diferente para entregadores que estão acostumados a usar uma bike tradicional, né? Então aqui é um grande resumão, como a gente olha, por exemplo, qualidade, performance, redução de tempo, ganho de tempo, redução de esforço por meio de soluções de bikes e bikes elétricas, os pontos de descanso, né, que são pontos para você retirar essas bikes, que aí tem banheiro, tem espaço para carregar celular, água e outros pontos. A valorização da ciclologística, que é o que eu comentei, que é uma agenda mais de políticas públicas, de como a gente leva para as prefeituras um plano de adequação de segurança viária e adequação do viário público, e uma agenda de segurança e conscientização com entregadores e entregadoras para poder utilizar melhor EPIs, né, capacetes, luvas, regras de trânsito, coisas que talvez vocês que moram aqui em São Paulo saibam bem que é um grande desafio os entregadores atuarem bem no viário público. De uma forma muito resumida, né, o iFood Pedal. O Pedal está em 6 cidades do Brasil, começou em São Paulo, Rio, e hoje a gente está em mais 4 praças, Porto Alegre, Brasília, Salvador. Ele é um projeto que começou com as laranjinhas, para quem conhece a Tembici, é uma bikezinha laranja que elas tinham, que a Tembici tem ainda, inclusive, e depois a gente foi ampliando para outros tipos de bicicleta, né? A gente chamou as vermelhinhas, que são as elétricas, e semana passada a gente inaugurou, junto com a Prefeitura de São Paulo, mais 500 novas bicicletas laranjas elétricas, que agora ficam nas docas públicas da Tembici, que qualquer pessoa agora pode retirar, não só entregadores. Isso foi uma das nossas soluções, inclusive, para poder baratear o custo do projeto, tornar ele acessível para mais gente, e com isso chegar para mais pessoas e mais entregadores em diferentes pontos das cidades. A gente encontrou essa solução basicamente entendendo que os planos de assinatura precisavam ser planos mais acessíveis para entregadores. Não bastavam eles simplesmente irem naquele modelo da Tembici que você tira, precisa devolver acho que depois de 2 horas, paga o valor lá no específico. Então a gente falou, puxa, eu tenho uma demanda enorme de entregadores querendo usar modais e muitas vezes a bike é o principal modal de entrada no delivery. Então esse aqui é um exemplo, para cada praça tem um preço diferente, mas esse aqui é um exemplo de São Paulo, né? É um plano semanal que o entregador consegue fazer a R$ 9,90. Ele faz a contratação dessa bicicleta, pode fazer 2 viagens com intervalo de 4 horas, né? Então, sei lá, ele programa o pico de almoço e pico da janta. Ele, por um preço semanal de R$ 9,90, ele consegue fazer isso. Ele paga R$ 2,00 por retirada, né? Caso ele, né, além daquele valor, ele tira, paga R$ 2,00 por retirada. E também pode pedalar com as laranjinhas, não só com a vermelhinha, mas também pode utilizar as laranjinhas do Itaú. Além de poder usar as estações que a gente tem, os pontos de apoio e tudo mais. É um projeto que ele já está maduro do ponto de vista de operação. A gente já faz 600 mil pedidos por mês com ele, né, com entregadores utilizando as bicicletas do iFood Pedal, tanto no modelo tradicional quanto no modelo elétrico, que é essa vermelhinha, e a gente lançou agora a laranjinha, com apoio também do Itaú. Então esse é um case que a gente fez muito focado em bikes, né, de como a gente ia poder, né, oferecer condições para os primeiros entregadores que estão chegando no delivery, que muitas vezes chegam pelas bikes, a poder ter planos mais acessíveis de uso disso. E aí eu vou contar um pouco do case de moto elétrica, que é o nosso case do momento, que a gente está trabalhando muito para poder conseguir ganhar escala e uma produção nacional disso. Então, como é que surgiu a ideia aqui, rapidamente, sobre a moto elétrica? A gente trabalha mais ou menos mais de 1 ano no desenvolvimento desse projeto, e ele, na verdade, é uma combinação de uma agenda de inovação logística, né? O time de inovação logística está, obviamente, sempre procurando e pensando soluções para tornar um delivery mais limpo e também com diferentes modais, além daquele tradicional de moto, mas também ele complementa uma agenda nossa de sustentabilidade, que é chegar em 50% dos modais de entregas com modais limpos, como vocês viram. A gente começou a trabalhar esse projeto há 1 ano lá atrás, e obviamente ele é muito importante tanto para o time de logística quanto para nós do time de sustentabilidade. Eu pulei um slide. A gente basicamente utilizou 6 meses desse 1 ano para fazer testes com essa moto, porque a moto, na verdade, ela já existe, chama EVS Work,
da Volts, e o que a gente fez, na verdade, foi, óbvio, né, conhecer muitos fornecedores, chegar na Volts para poder fazer uma parceria com eles, mas acima de tudo a gente desenvolveu algumas melhorias na moto para que fosse uma moto mais adaptada ao delivery, né, então a gente ajustou questões de suspensão, direção, óbvio, né, fez uma customização de logo, de cor iFood, e a gente com 6 meses conseguiu testar com IPT, com pessoas que testam profissionalmente motos, e a gente chegou numa solução que hoje super funciona para entregadores. Quando a gente começou isso há um ano atrás, acho que essa aqui era a principal crítica positiva que a gente escutava, né? As pessoas viam a operação de delivery de modais elétricos e falavam, ó, isso é caro, isso não tem infraestrutura no Brasil, isso não vai ser produzido aqui, vocês não vão dar escala. E tudo era verdade, no final das contas, né? A gente tem grandes desafios ainda ligados a isso, mas a gente tinha um monte de problema colocado que eram esse. E a primeira coisa que a gente fez foi, bom, beleza, a gente precisa encontrar um fornecedor que faça isso. A gente foi lá e fechou uma parceria com a Volts, inclusive, na semana passada fez a inauguração da fábrica deles em Manaus, para produzir aproximadamente 15 mil motos por mês. Então a Volts é uma importadora, mas está começando a produzir aqui nacionalmente também. Então a gente começou a desenvolver algumas soluções de, pô, existe gente fazendo isso no Brasil. Depois a gente começou a trabalhar em outras questões, que eram preço da moto, financiamento. Obviamente vocês devem pensar, mas isso é caro, isso não é para o entregador do iFood. E de fato realmente era. Essa moto originalmente custa ali na faixa de 20 mil reais. E eu vou contar um pouco de como a gente foi trabalhando a redução desse preço. Então, vou contar um pouco mais disso, mas principalmente o financiamento. A gente bateu em muito banco para falar, vocês querem financiar? Querem entrar com a gente nisso? O BV foi um banco que topou e é o nosso principal parceiro hoje de financiamento. Hoje, se você for uma entregadora ou um entregador iFood, você consegue tirar essa moto sem entrada e financiar isso até em 48 vezes. Então, a gente começou a tirar alguns desafios da frente. Mas beleza, como é que é isso? Qual que é o racional disso para o entregador, né? Basicamente, hoje, para o entregador, deixa eu passar todos os bullets, porque eu acho que fica mais fácil. Já tá todos de uma vez. Hoje, basicamente, essa moto, ela sai para o entregador do iFood por R$ 9.900. Esse, como eu falei, essa é uma moto que originalmente sai por R$ 20 mil. E o grande pulo do gato nesse projeto com a Volts foi o terceiro bullet, que é o sistema de trocas de bateria, né, o Bateria as a Service. Hoje, quando você compra essa moto, você já compra essa bateria obrigatoriamente. O que a gente fez com a Volts? A gente desenvolveu um modelo de negócio em que o entregador ele sai com uma bateria, sai com um cabo de carregamento para carregar em casa, por exemplo, se ele quiser, mas essa bateria, a bateria não é dele, é uma bateria compartilhada em estações de troca de bateria que vocês vão ver daqui a pouco. Então, a grande jogada é essa bateria, ela está sendo compartilhada com todo o ecossistema de entregadores e entregadoras que utilizam essas bikes, essas motos elétricas que a gente está escalando agora as estações de troca de bateria. Voltando ao Bullet 2, a gente criou essa linha de financiamento com o BV, a gente tem hoje um subsídio de R$ 2.000 para as 300 primeiras motos financiadas com a BV, então essa moto consegue sair até por R$ 7.900 para os primeiros entregadores, e os planos de assinatura que eu comentei, eles variam de R$ 129 a R$ 319 por mês. Então, para aquele entregador que anda muito, que ele quiser ter uma troca ilimitada nos postos de troca de bateria, ele assina um plano de R$ 320 por mês e consegue fazer as trocas que ele precisar ao longo do dia, nos postos que a gente tiver, que ele for encontrando pela cidade. Nas nossas contas, eu vou falar depois um pouquinho mais de números, a gente estima uma economia de 60% só na parte de combustíveis, né? Fazendo a substituição de uma gasolina por essa solução de assinatura de baterias, e em média 70% no custo de manutenção e rodagem dessa moto. Lembrando que hoje boa parte da manutenção e troca de óleos é muito mais custosa num veículo a combustão, né? E também a gente tem parceria nossa no nosso programa de vantagens para entregadores, que ele consegue sair com seguro de proteção dessa moto. Assim, também, se ele tivesse uma moto a combustão, ele também teria essa possibilidade. Esse é um pouco do racional que a gente construiu, trazendo aqui num modelo bem mais simples aqui para vocês, de como a gente construiu esse racional, né? Hoje, supondo um cenário que o entregador já tem uma moto, a combustão paga, ele não paga nada por mês. Se ele entrar no modelo de compra em 48 meses, por exemplo, ele vai pagar na média de uns R$ 500 por mês para ter essa moto durante 2 anos. Ele tem aí, se ele for um entregador de nível alto de entregas, né, ele vai ter um custo aí de R$ 700 por mês com combustível, e quando a gente olha em moto elétrica, ele teria um modelo mais alto de uso da bateria, que é o de R$ 320 por mês. Na manutenção, colocando aí diluído, né, 1 ano por mês, ele vai gastar uns R$ 100 por mês numa moto a combustão. No caso de uma moto elétrica, ele vai gastar uns R$ 30 por mês. De novo, eu estou fazendo aqui a conta pensando como se fosse um ano inteiro, né?
Um outro pulo do gato importante desse projeto é Ecomilhas. Ecomilhas é uma startup que ela oferece créditos de carbono para pessoas que fazem soluções de substituição de uso de, por exemplo, combustíveis fósseis por modelos limpos de transporte. O que a Ecomilhas faz? O que a gente tem feito com a Ecomilhas? Hoje, todo entregador que sai, que compra essa moto, a gente estimula ele a baixar o aplicativo da Ecomilhas e toda vez que ele estiver rodando no aplicativo, fazendo entrega do iFood e com a Ecomilhas aberto, ele vai acumulando rewards ali, recompensas por essa atitude sustentável dele. A gente está fazendo um teste lá em Santos, com alguns entregadores que compraram a moto e que já estão rodando com essa moto, que conseguem tirar por mês R$150. Aqui, só para contar para vocês, daria de novo mais uma meia hora de conversa só para falar de crédito de carbono, que é como esse mercado hoje está aquecido, de como hoje existem modelos de projetos de crédito de carbono que são focados exatamente nisso, né, na substituição de soluções poluentes, vamos dizer assim, por soluções limpas e sustentáveis. Ecomilhas hoje já tem entregador, então, tirando a R$150 por mês. Ou seja, o grande racional aqui, de uma forma mais simplista, um entregador de moto a combustão tem aí um custo de R$800 por mês. Quando a gente olha o modelo de moto elétrica, né, tirando ali os menos, né, menos 500, menos 320, menos R$30 e mais 150 da Ecomilhas, ele tem aí por mês uns R$600 de custo, né, de despesas que ele vai ter. Ou seja, é um modelo que hoje fecha a conta no mínimo em R$200 por mês. E aí você imagina que essa moto ela vai ter uma vida longa, que depois que ele pagar isso, ele vai parar de pagar R$500 por mês, então vai ter um lucro ainda maior quando a gente faz essa curva ao longo de 2 anos. E aí um pouquinho, talvez, de um dos grandes calcanhares de Aquiles, né? Provavelmente quem conhece mais de eletrificação está falando, beleza, mas como vocês vão trocar essas baterias, né? Onde vão ser esses pontos de troca de bateria? Aqui tem um desenho, mas eu vou mostrar o vídeo dessa estação de troca de bateria. Essa estação de troca, ela mais ou menos demora 1 minuto para você fazer a troca dessa bateria. De novo, o entregador sai com alguns cabos, ele pode carregar na casa dele, demora umas 5 horas o carregamento na casa dele, usando tomada, mas ele pode utilizar essas estações. A gente hoje tem 19 pontos de troca em São Paulo, sendo que são 33 estações, ou seja, a gente tem pontos com mais de uma estação, então tem pontos com 2 estações, e a gente tem como meta colocar 100 dessas estações até o final do ano. 100 pode parecer pouco, mas é um número que atende super bem a nossa estimativa de chegar em 1.000 motos vendidas até o final do ano. A gente hoje já tem quase 300 motos vendidas, sendo que 60 já estão operando no delivery. Vocês, se tiverem a sorte, podem até encontrar entregador chegando na sua casa, caso vocês peçam ao iFood, utilizando essa moto. Então hoje é uma operação que já acontece nos postos de Ipiranga e também em algumas redes que a gente está começando a conversar para poder instalar dentro do nosso mundo de delivery. McDonald's, Habib's, iFood Mercado, que são as nossas lojas de dark stores. E a ideia é a gente conseguir fazer com que essa solução seja uma solução escalada e a gente possa encontrar cada vez mais esses postos de troca. Eu ia pedir para o pessoal, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona uma operação de troca. É uma operação relativamente simples. Esse é um posto de Ipiranga, de uma aquisição de 115 anos de São Paulo. Vai colocar a bateria carregada dentro da moto dele. Vale dizer, pessoal, que o aplicativo que ele está o aplicativo da Volt, quando você tiver a localização do posto, você vê os postos que tem, ou estacionamento, ou você vê se naquele posto, por exemplo, tem 8 casinhas, tem 6 casinhas, você não pode ter posto físico, você consegue ver tudo isso. Eu acabei de colocar aqui a última vazia, e agora eu vou dar a temperatura e vocês têm uma ideia, a gente está falando de uma bateria de 180 quilômetros de rodagem. Isso, óbvio, acaba mudando um pouco sobre como cada entregador utiliza a moto, se ela é no modo esporte, se ele é mais pesado, se ele é mais gordinho, então isso tudo influencia, mas na faixa de 180 quilômetros.
esse é o grande resumo do projeto. A gente está falando de um projeto de zero emissão de CO2, obviamente nada é zero emissão, né? Mas assim, pensando que é uma operação de entrega que não emite comparado com uma solução de moto a combustão. Preço final, R$ 9.900 para entregadores ativos na plataforma, subsídio de R$ 2.000 para aqueles que forem comprar agora até as 300. Plano de assinatura que varia de R$ 130 a R$ 300 por mês. Nas nossas contas, economia de 60% em combustível, ali com combustível a R$ 6,80 mais ou menos, e a estação a R$ 320, 70% no custo de manutenção, porque não tem que trocar óleo e outras questões que a motocombustão tem. A gente já tem, número desatualizado, mais de 250 motos vendidas e 62 em operação. A gente espera chegar em 1.000 vendidas até o final desse ano. Eu atualizei o bullet de baixo com 250 e não ali, mas 250 vendidas. E a gente quer chegar em 10.000 dessas motos vendidas até o ano que vem. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham saído inspirados e quem sabe o negócio de vocês consigam ver fit com a nossa solução. Os nossos grandes desafios aqui é fazer com que a gente tenha mais estações de troca de bateria, então espaços físicos são importantes para a gente. E se vocês quiserem bater o QR Code aí, vocês vão cair no nosso espaço de doação e podem doar uma muda de plantas aí para a SOS Mata Atlântica. Beleza? Pessoal, é isso. Obrigado e vem alimentar o futuro do mundo com a gente. Alexandre, muito obrigada pela participação. Acho que grande parte aqui, ver na prática como isso acontece, fez toda a diferença para nós. Muito obrigada, viu? Se tiver algum ponto, mas acho que ok, né? Certinho, Alexandre, obrigada, viu? Agradecemos e a gente, qualquer coisa, te aciona lá no LinkedIn. Obrigado.